Hoje eu queria dar uma palavra voltada realmente para mulher. Vou falar sobre gentileza, mansidão, domínio próprio. Não vale cotovelada, não vale murro, não vale eu te disse, não vale fala Jesus com minha irmã. Só vale fala Jesus comigo, né? Porque Deus está levantando um exército de mulheres mansas, ô Senhor. Íntegras, que odeiam a fofoca, ô glória. Ô glória. O Wallace, deu para o Wallace fazer deu? Solta aí, por favor. O tema, reaja como Jesus. Não é reagir igual a sua irmã atribulada. Você não tem que ser atribulada igual a outra que é atribulada, né? Gente, sério, vou dizer 95% dos casos de falta de educação que eu passo é com mulher. Aqui não tem não, em nome de Jesus, né? Estou falando das de fora. Estou falando das de pela fé, eu estou falando das de fora. Não tem ninguém aqui assim. Esses dias eu estava no avião, aí eu entrei no avião e eu fui botar a minha mala em cima ali do local ali das malas, né? Do avião. Na hora que eu fui botar, veio uma mulher que colocou logo a dela assim, ela viu que eu estava botando. Eu peguei, estava botando, ela botou dela assim, vup. Aí eu olhei assim para ela, eu falei, eu estava botando minha mala. Mas eu botei primeiro, você que se vire. Eu falei, velho, do nada? Eu olhei assim, eu falei, essa filha de Barrabás, fariseu. Não, eu ia olhar para a cara dela assim. Eu falei, tá certo. Na mesma hora, o Espírito Santo, ó, fecha a boquinha. Seja educada, mansa. Eu olhei para ela e falei, tá certo, ó, obrigada. Deus te abençoe. E por mim, que o Satanás se leve. Não que o avião caia, né? Saindo daqui, tomara que você caia das escadas e saia bolando dentro de mim, né? Eu falei, Espírito Santo, eu estou falando aquilo que o Senhor quer que eu fale, mas por dentro, se eu puder dar um chute. Eu falei, aí a mulher que estava atrás de mim, eu botei em 2 lugares depois, né? Tive que botar longe de mim por causa dessa abençoada líder de célula, profeta. Aí eu sentei do lado de uma pessoa que estava atrás. Ela falou, se fosse comigo. Eu falei, pois eu queria que fosse com tu, mulher. Porque eu sou crente, ó. Eu falei, eu sou crente, eu tenho que reagir igual a Jesus. Se fosse com você, eu pegaria até uma pipoquinha para me ficar olhando, ó. Mas como foi comigo, né? E ali eu aproveitei e já preguei para a mulher, coitada. Eu preguei para ela, né? Eu falei, eu quase que eu falei, eu queria ser tu nesse momento, ó. Que aí Deus não me cobraria tanto, né? E dentre outras, teve uma vez que eu estava aqui no café da manhã, um café da manhã gratuito, que acontece todos os domingos às 9 horas da manhã, recheadíssimo, de 9 da manhã às 9h45, vai ter amanhã por sinal, viu? Então a partir de agora eu estou de jejum, para me comer bastante, né? Então, tem salada de frutas, inclusive você que está nos visitando é muito bem-vindo, muito bem-vinda, tem bolo, né? Tem suco, tem cuscuz. Tem, menina, é confusão, é babado, viu? Aí é de 9 da manhã às 9h45. A bendita da mulher. E eu nesse dia estava aqui, olhando. A miserável, a abençoada de uma mulher chegou às 9h55. Aí o pessoal já estava tirando. Aí ela foi botar e o pessoal muito educado. Não, nós já estamos tirando, porque é de 9 da manhã, 9h45. Ela, sim, e vão me negar comida? E uma mulher. Eu olhando assim para ela, falei, que bexiga, por que não comeu em casa? E veio de barriga cheia. E ele então, é porque o culto vai começar, e para não atrapalhar o culto. E ela, eu achava que isso aqui era uma igreja. Aí eu cheguei perto de outro voluntário e falei, fala o seguinte, dá para ela o que ela quiser, pergunta ela o que ela quer. A gente já tirou tudo, né? Está tirando quase tudo. Pergunta o que é que ela quer, porque a gente dá aquilo que a gente tem. Ela está dando aquilo que ela tem, amargurada.
cheia de ódio e raiva. A gente dá aquilo que a gente tem, amor e bondade. Vá atrás dessa abençoada, futura líder de célula dessa casa. Amém? Tem que profetizar nessa hora. E dê em nome de Jesus, que tá me dando uma coceira por dentro. E eu vou sair daqui, senão quem vai se endemoniar sou eu. Aí eu saí falando, meu Deus, como é que pode? E Deus tem ministrado muito comigo. Por que isso é mais como... Por que a gente é tão atribuído? Por que a gente é barraqueira, bicho? O que está acontecendo com o mundo? Eu falei, velho, num domingo, nem trabalhar, essa mulher foi, tá tudo ok, domingo. Domingo é dia de alegria. A gente pode acordar mais tarde. E a mulher veio procurar conversa com as pessoas. Né? Então, o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. E muitas vezes, ao contrário, a gente trata bem. Nós somos mais gentis com os de fora do que com os de dentro. Aí posta no Instagram, minha casa, meu castelo. E os filhos de princesa não tem nada. Só se for Fiona. Irmã, minha casa, meu castelo, então se comporte como uma realeza. Só fala gritando com os filhos, só fala gritando com o marido. Alguém lhe fere no seu trabalho e você sangra em casa. Alguém lhe fere em outro lugar e você sangra em quem? Em quem não te fez nada. Então, nós precisamos dar, não de acordo com aquilo que nós recebemos, mas de acordo com aquilo que o Senhor nos deu. Que foi mansidão, domínio próprio, amor, misericórdia, empatia. Amém? Graça sobre graça. Foi isso que Deus derramou, o Espírito Santo derramou sobre nós. Então, eu já fui rotulada muitas vezes de abestada, de besta. Porque muitas vezes eu fico calada, mas ei, quem semeou raiva na minha vida vai colher de acordo com aquilo que semeou. Eu vou colher de acordo com aquilo que eu plantei. Amor, bondade. Eu não vou dar de acordo com aquilo que o outro tem, eu dou de acordo com aquilo que eu tenho. Então se a outra é espelho de raiva, rancor, fofoca, perseguição, é problema dela. Problema sexual dela. Isso não deve ser um problema nosso. Então, eu estava lembrando de uma história, preste atenção nessa história. E ela é contada como verídica. Eu fui atrás e realmente ela pelo menos é o que dizem, é verídica. Existia um rapaz, funcionário de uma grande fábrica. E ele, certa vez, ele entrou ali no final do seu expediente, no final do dia, ele entrou numa, como é que se diz? Frigorífico, né? Da fábrica, que é um lugar, se você nunca entrou lá, é um lugar bem gelado, né? Lá é tipo assim, menos 27 graus, é bem gelado mesmo. Lá, se a pessoa passar muito tempo, morre. Então, esse rapaz era funcionário dessa fábrica. E ele, no final do seu expediente, como ele era excelente, ele mais uma vez, sozinho, foi entrar nessa câmara, nesse frigorífico. Então, ele abriu aquela porta grandona de aço e entrou lá dentro desse frigorífico. Só que essa porta do frigorífico fechou sozinha. Pá! E ele ficou preso lá dentro. Não tem como abrir por dentro. Ele ficou literalmente preso lá dentro, porque nesse frigorífico não tinha como abrir por dentro. E ele bateu, começou a bater, gritar. Passou o tempo, ele batendo, gritando, e o gelo foi tomando de conta do corpo dele. Então, ele ficou cansado. Ele começou a se aquietar no seu cantinho, porque já era final do expediente, final do dia. Ele sabia que todos haviam ido embora, não tinha como ser salvo. Só que de repente ele ouve a porta do frigorífico abrir. E era o guardinha, era o vigia daquela fábrica. Ele abriu, viu que ele estava lá, socorreu ele, né, o livrou da morte e tirou ele desse lugar. E aí, quando foi, essa história vazou, quando foi no outro dia, algumas pessoas perguntaram a ele, esse vigia, como foi que você foi parar lá dentro? Porque isso não faz parte do seu expediente, isso de ir lá abrir o frigorífico não faz parte de você, não faz parte do seu trabalho, não é sua função. Como foi que você pensou em abrir? Ele falou, é simples. Esse rapaz, esse funcionário, todos os dias quando ele chega, ele conversa comigo, ele me dá um bom dia, ele me traz uma lembrancinha, ele me traz um bombons, ele me traz um chocolate quando dá. E todos os dias quando ele vai sair, ele também me trata com gentileza.
Ele vem, ele fala comigo, ele me abraça, ele conversa, ele me dá atenção. Todos os dias, centenas de funcionários entram por essa porta e saem por essa porta, mas ele não. Ele, quando ele chega, ele me dá bom dia. E quando ele sai, ele me dá boa noite, me abraça, conversa. Nesse dia, eu vi que ele veio. Ele me deu bom dia, conversou comigo, me trouxe uma lembrancinha. Mas eu senti falta do boa noite dele. Eu vi que ele não tinha saído. Ele entrou, mas não saiu. E eu comecei a me preocupar. Peguei minha lanterna e fui olhar toda a fábrica. E só faltava um lugar. Ele deve estar preso no frigorífico. Foi quando ele abriu e achou ele lá dentro. Ou seja, a gentileza desse rapaz salvou a vida dele. Quantas vezes nós passamos por pessoas e fingimos que ela não existe? Nós tratamos os faxineiros da nossa empresa como invisíveis. Os faxineiros do nosso prédio como invisível. Eu já morei no prédio, lá no centro de Juazeiro. E eu toda semana chegava no horário de almoço, eu faço amizade com todo mundo. Eu conhecia as faxineiras do prédio e eu sabia onde elas almoçavam. E quando eu ia na rua, eu comprava paçoca para elas, eu comprava uma sobremesa para elas. Eu ia trazia, às vezes, bombons, um bombonzinho para elas. E eu fui embora do prédio. Quando esses dias eu estou passando lá em frente, eu vejo essa faxineira. Ela olhou para mim e falou: você não era aquela menina que vinha até aqui no prédio, que você morava aqui? Era. Eu logo vi que você tinha ido embora, porque nunca mais nós recebemos a paçoquinha. Nunca mais nós recebemos o chocolate. E eu queria lhe dar um abraço e lhe agradecer, porque você é diferente. Eu olhei para ela e falei: eu não deveria ser diferente. Eu deveria ser mais uma igual às outras. Mas infelizmente o mundo está cheio de críticos. Cheio de pessoas rancorosas. Cheio de pessoas cheias de raiva. Tratamos as pessoas de forma invisível, aquelas que são, na nossa concepção, não na concepção de Deus, de baixo escalão. Passamos e não damos nada, não semeamos amor e queremos colher amor de todo mundo. O nosso problema é que a gente quer colher algo que nós nunca plantamos na vida dos outros. Nós viramos pessoas de network. Só vale honrar quem é grande. Na nossa concepção, porque para Deus todos são grandes. Para Deus não há distinção de valores, não deveria ser com nós também. Então, nós precisamos aprender a ser mais gentis, sabe? Ela não deveria sentir minha falta, porque deveria existir muitas pessoas dando paçoquinha para elas. Deveria existir muitas pessoas dando bom dia e abraçar ela. Falava: eu estou suada, eu estou suada. Aí eu falava: e daí? Eu também estou. A gente se abraça, depois eu tomo um banho, pai, eu abraçava ela. E ela... eu via que ela não era acostumada com aquilo. Ela se encolhia na sua mentalidade de vitimismo, de vitimista, de coitada. Quando eu ia abraçar ela, eu via que ela se encolhia assim para dentro. Eu falava: abre os braços, me abraça também. Aí ela abria assim devagarzinho. E eu via que é uma pessoa que não era acostumada a receber. E eu e você somos essas pessoas no reino de Deus. Você recebeu um amor que você nunca deu da parte de Jesus. Nós somos salvas pela graça. Nós somos amadas. A Bíblia fala, Jesus fala: eu amei vocês primeiro. Estou me arrepiando toda. Quando ninguém dava valor a vocês, eu vi valor em vocês primeiro. Então o mínimo que nós deveríamos fazer é externar esse amor e essa graça por onde quer que a gente pise, onde quer que a gente vá. E daí, se lhe trataram com arrogância, com ignorância, ei, externe amor. Então, esse caso falou muito comigo. E gentileza não é fraqueza. Por isso que eu disse que muitas vezes eu fui rotulada como besta. Ah, é besta, aí é besta, viu? Aí é não sei o que, viu? Gentileza não é fraqueza. Sabe o que é fraqueza? É uma pessoa ignorante. Sabe quem é fraco? É uma pessoa ranzinza. Sabe o que é fraqueza? É uma pessoa que é rude. Isso é fraqueza, porque ela se acha tanto que vomita raiva, vomita amargura, vomita rancor, vomita ignorância. Eu amo que a palavra na Bíblia usada para gentileza é a palavra praos, que significa mansa.
mansidão. E mansidão é um dos frutos do Espírito Santo. E se nós temos ele dentro de nós, então esse fruto está lá. Só basta você colher e desenvolver esse fruto. Amém? Então, mansidão, eu gosto que alguém falou, se você for lá procurar, mansidão significa a doçura de disposição. É uma das coisas que falam. Doçura de disposição é a suavidade de procedimento. Ou seja, uma pessoa doce e uma pessoa suave. É uma pessoa agradável. Não ser gentil tem consequências. Mas você ser gentil tem recompensas da parte dos céus. Tem recompensas da parte de Deus, porque você está plantando o caráter de Cristo, o caráter do Espírito Santo, aonde quer que você vá. Então, uma pessoa que não é gentil é uma pessoa negativa, porque ela vê tudo através dos óculos do negativismo. Ela é tão amargurada que ela só vê coisa ruim em tudo. Ela é capaz de vir para esse café da manhã e falar: ô bolo ruim. Ô bolo, tá cheio de farelo. Uma pessoa que não é gentil, uma pessoa que é rude. É capaz de olhar para uma coisa boa e não ver bondade em nada, só ver coisa ruim em tudo. Uma vez eu ouvi o pessoal falando: você decide. Ou você vê o copo, quando você vê essa garrafa aqui pela metade, ou você vê uma garrafa meia vazia, ou você vê uma garrafa meia cheia. Ali pelo meio. Você decide qual os óculos você vai botar. Então nós precisamos aprender a ser gentil. Uma pessoa gentil tem paz, porque ela sabe que ela trata bem as pessoas, e independente do que fizeram a ela, independente do mal que fizeram, ela sabe: amém, Deus é fiel. Eu sei que eu sei que eu plantei o bem naquela pessoa, e eu sei que Deus vai me fazer colher através da vida de alguém aquele bem. Natália, eu plantei bem, mas através da vida daquela pessoa só colhi ingratidão. Ei, olha para mim. Nem sempre você vai colher na mesma pessoa que você plantou. Você colhe na vida de outras pessoas, ou através do próprio Espírito de Deus. Sabe o que é a maior colheita para mim? É deitar minha cabeça no travesseiro e ficar em paz. Porque eu sei que eu exerci paz. Eu sei que eu semeei amor. Eu sei que eu semeei misericórdia. Agora, uma pessoa amargurada, ingrata, uma pessoa rancorosa, rude, não dorme em paz. Por isso que eu tenho pena, eu tenho misericórdia. Quando eu olho uma pessoa que briga por tudo, eu olho: meu Deus, essa pessoa é digna de pena. Então, nós precisamos aprender a externar gentileza. Eu amo que a Bíblia fala em Mateus 5:5. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não é herdarão os céus, herdarão a terra. Sabe por quê? Porque ninguém tem controle sobre a sua vida. Você é mansa e ninguém toma o controle da sua vida. Uma pessoa me tratou mal, ela não conseguiu destruir o seu caráter. Você continua firme, você continua justa, você continua íntegra, você continua exercendo paz, você continua externando amor, graça e misericórdia. Então você herda a terra é nossa. Porque nós somos mansas. Jesus fala: ei, é para vocês serem mansos, como eu, o Senhor, sou manso, gentil. Jesus, ele era gentil com as pessoas, com os pecadores, com aqueles que falavam mal dele. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E eu estou cheia de mansas aqui, amém. Eu estou cheia de mulheres gentis aqui, amém. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que não é fácil. Não é fácil você ser gentil. Não é fácil você orar por aqueles que lhe pedem. Gente, às vezes eu olho a Bíblia assim e falo. Uma pessoa me perguntou uma vez: pastor, o que é que eu faço com quem me odeia? Minha vontade é falar: faz igual a Bíblia. A Bíblia fala: orai por aqueles que vos perseguem. A minha vontade é falar para ela: então ora para Deus levar. Pai, prepare e leva essa alma.
Leva, Senhor, leva. Vai fazer falta não. Só faz raiva. Brincadeira. Por que Deus manda orar por aqueles que vos perseguem? Gente, às vezes eu olho a Bíblia e falo assim, não era isso que eu queria fazer não. O que é que o Senhor tem contra nós? Eles fazem e a gente paga o pato. Só que aí é que eu penso, as pessoas que têm raiva, as pessoas que perseguem, os perseguidores, os fofoqueiros, os rudes, eles já colhem a própria semeadura deles, porque eles não têm paz. Não tem paz. É impressionante. Então é por isso que muitas vezes eu prefiro o silêncio. Então, olha para mim, não confunda silêncio com fraqueza. Silêncio é sabedoria. Eclesiastes, existe hora de falar e existe hora de se calar. Sábia é aquela que sabe se calar. Nem toda resposta precisa ser dada com palavras. Existem forças que são externadas através do silêncio. Então entenda, existem batalhas que não se vencem discutindo, se vencem se posicionando em fé e esperando o agir da justiça de Deus, e a justiça dele não falha. É no silêncio da espera que Deus abre caminhos, quebra muralhas e cala aqueles que te ofendem, e cala os teus ofensores, os teus acusadores. Enquanto você se cala, Deus fala por você. Enquanto você espera, Deus age em seu favor. Olha o que diz Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Enquanto vocês se calam, Deus peleja por vocês. Deus guerreia as suas guerras. Jesus no silêncio caminhou até a cruz e venceu. Davi no silêncio continuou sendo fiel e reinou. José no silêncio suportou a prisão e governou. Ana no silêncio suportou a perseguição, chorou diante de Deus e gerou a promessa. Esther no silêncio orou em segredo e salvou o seu povo. Maria no silêncio carregou o Salvador e foi honrada e está sendo honrada por gerações. Enquanto você se cala, Deus age por você. Continua plantando em silêncio, continua fazendo em silêncio, porque amanhã os seus frutos vão gritar por você. Não vão nem falar, vão gritar em seu favor. Você não precisa se defender de absolutamente nada. O Deus da justiça revela tudo. Pode até demorar, mas a justiça dele não falha. Não falha. Ora ou outra verdade aparece. Óbvio. Nem toda discussão precisa de palavras. Quer deixar o seu ofensor louco, louca? Porque, no mínimo, ela espera que você seja igualzinho a ela. Que revide a fofoca com a fofoca. Que revide a raiva com a raiva. É por isso que eu amo a palavra do Senhor. Eu amo que a Bíblia fala o seguinte. Lá em Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia a fúria. A pessoa está ali, grita com você e você... Não, mas é porque a pessoa... Opa! E você revide às vezes até com silêncio. Mas a palavra ríspida, a palavra com raiva, desperta ainda mais ira. Gente, eu amo a minha mãe. Minha mãe me ensina isso. Às vezes eu acho que não é possível. Manhã deve... Não, manhã tem superpoderes, não é possível. Tinha dias, eu adolescente ainda, viu? Até mesmo adulta. Morei com os meus pais até os meus 27 anos. Tinha erros do meu pai, que meu pai
Chegava assim, eu olhava assim, meu Deus, que homem bagunceiro da bexiga é esse, homem? Pai, eu quero um homem igual o meu pai. Deus eu quero, mas nisso aqui, me livra, papai, me livrando. Homem bagunceiro. Eu olhava assim, eu falei, hoje manhã pira, quer ver? Gente, é sério, um dia eu fui me sentar no sofá de casa. Só tinha uma frestinha assim, sabe? Um lugarzinho para me sentar. Eu olhei, só tinha Tinha 3 xícaras no sofá. Não era na pia. Manhã daqui, ainda hoje é assim, ó, a bichinha. Deus vai pelejar em teu favor, mulher de Deus, vaso de excelência. Sério, tinha 3 xícaras, uns 2 pratos, talher, copo, meia, isso tudo junto num lugar só. Eu acho que até o diabo olha e fala, vixe. O diabo, não, nem eu, viu? Eu olhei aquilo ali e falei, rapaz, manhã, será que era daqui ou era um anjo? Não sei. Tem dias que o pai não chegava, às vezes errava com ela assim, eu falei, é agora que manhã vai gritar, agora eu vejo manhã gritando. Ela fingia que nada tinha acontecido. Eu falava, meu Deus, essa mulher tem alma? Tem sentimento? Porque eu tô com vontade de falar por ela. Eu muitas vezes falei por manhã, meu pai, ó. E manhã só... Aí eu me esforcei. Aí eu olhava, manhã não pirou, rapaz. Mas 7 dias, 10 dias depois eu via, senta aqui, Fabiana. Não tem aquele dia que eu falei, agora, entendi. Ela espera o tempo certo. Não deixa passar nada aqui, viu? Na hora ela se finge de santa. Depois ela senta e comunica. Eu não gostei daquilo, daquela forma que você falou comigo na frente. É desse jeito. Manhã. Às vezes eu e os meninos ficam brincando. Mãe é tão calma, tão apaziguadora. Ela é apaziguadora. Mãe é tão... Quer ver manhã estressada? Aí eu pergunto para ela, mãe, por que você está estressada? Eu estressada, Natália? Quando você me viu estressada? Eu consegui. Aí, Bill, como foi que você conseguiu? Eu falei, é só perguntar se ela está estressada. Ela não é verdade, manhã. Quer ver manhã estressada? É a gente brigar por comida. Às vezes a gente fica combinando, eu e Bill. Eu e Bill combinando. A gente vai pegar um hambúrguer, aí parte no meio. Aí, Bill, o maior tá pra você. Aí eu corto mais um pouquinho, aí é só olhando. E não sei o quê. Aí a gente começa a brigar por comida, aí manhã. É falta de dinheiro, é? Comprem mais. Nunca vi brigar por comida. Aí a gente fica brincando, eu e os meninos. Manhã, ela. Manhã, ela não tá nem aí, manhã. Apaziguadora. É aquela que quando tá todo mundo brigando. Teve um dia que eu briguei com o pai, eu fiquei chateada com ele. E eu brigo com manhã. Aí a mãe fala assim, filha, tudo vai ficar bem. Só que naquele momento não está, eu quero externar. Posso? Posso ficar com raiva um pouquinho? Filha, não tem porquê disso. Filha, no final é por causa que aconteceu agora. E realmente era. Depois tudo fica bem de verdade. No outro dia está todo mundo almoçando junto, rindo. Eu acho que maior e pensa, por isso que eu não me meto. Olha, todo mundo rindo. Ela é apaziguadora. Quando o Felipe às vezes me estressa, né? Às vezes sempre, Tô brincando, gente. Eu casei. É sério, Felipe. Manhã. Agora eu vou falar. Eu tenho absoluta certeza que manhã só me teve para ter Felipe na família. Nunca vi uma sogra defender tanto. Eu já vou com medo de falar de Felipe para ela. Ela vai. E se ela, nesse ponto, se ela falar que eu fui errada e tal. Aí às vezes, é tão sério, de verdade. Diante de Deus, é tão sério isso que Felipe fala. Vá, viu, eu vou falar para sua mãe. Eu olho, quanto é que essa mulher lhe paga, hein, bicho? Oxe. Então, manhã é dessas. Ela é a apaziguadora, é aquela que une a família, né? É aquela que ela tudo fala. A palavra preferida de manhã é, gente, vai ficar tudo bem.
vai dar tudo certo. Ai, ódio. Só queria raiva, um pouquinho de raiva. Então, isso é tão sério que a Bíblia só chama 2 homens de mansos. Moisés e Jesus. E só que isso me buga a cabeça, porque Moisés, ele se ira contra o povo, quebra, como é que é o nome? As tábuas de ira, com raiva. Sabe, mas sabe por que o próprio Deus chama Moisés de manso? Porque ele era ensinável. Quem é você na sua casa? Você é ensinável? Quando alguém fala para você assim, eu não gostei disso que você fez, minha filha. Oh, minha esposinha maravilhosa. Isso aqui que você... Eu acho que teu marido tem medo de falar com coisa pra tu. Pobre coitado. Ele tem medo. Quer ver? Faz o teste, pergunta ao teu marido hoje. Chega em casa e fala assim, amor, o que é que você acha que eu precisaria mudar? Um dia eu fiz isso com meu esposo. Aí eu falei, amor, me fala, filho. O que é que você acha que eu deveria mudar? Ele primeiro tomou um susto. Caiu nessa não. Eu falei, então quer dizer que eu tenho uma coisa para mudar? Ele, tá vendo? Eu não sou louco. Eu durmo com você. Eu quero as coisas. Meu amor, vai ficar tudo bem. Vai, vai. Fala, filho. Desabafa no colinho da mamãe. Amor, eu já fui mirando, né? Que eu já vi que eu tinha muita. Quando eu vi ele, falei, meu filho, desabafa. Eu comecei assim, terminei assim. Ah, porque você é bagunceira. Porque você poderia fazer as coisas não ser assim. Eu acho que você fala muito alto. Gente, eu só sou feliz. Eu não tenho culpa se Felipe é triste. Ele chega nos lugares comigo, ele viaja comigo quando dá, né? De vez em nunca, porque ele gosta de ficar em casa. Felipe no início ele ia comigo para tudo. Para São Paulo, quando ele viu a minha rotina como ele, vou nada, paga uma pessoa para garrafar para ir com você. Gente, é uma loucura, tá? É uma loucura. Vida itinerante não é fácil. Agora mesmo vou pegar 6 aviões, ir de volta, para ir para Santarém semana que vem no Pará. Vou virar a noite em aeroporto, nem hotel. Aí, mãe, eu tava falando de quê? Ah, nas viagens. Ele começou a ir comigo nas viagens e eu chego assim. E aí, meu povo, eu cheguei, a baiana chegou. Só que tem um povo do sul que é assim. E eu me assusto com eles se assustam comigo. Eu falei, que povo triste. O povo não dá as mãos aqui, não se abraça, não se beija. E eu sou movida a beijo, a abraço. Tá aqui a pobre da Damares que sofre, mãe. Todo mundo sofre comigo, eu gosto de abraçar. Chorar, eu choro. Aí eu chego, aí teve um dia que Felipe, amor, vem cá, filha. Minha filha, não assuste o povo assim. Eu? Eles que me assustam. Quando você chegar nos lugares, sonda o lugar. Vê como o povo é, porque nem todo mundo gosta de gente assim. Eu feliz demais? Eu sou feliz, cara. Nem todo mundo gosta de gente assim, espivitada. Quer dizer que eu sou espivitada. Aí nem todo mundo... Aí eu, tá bom então, a partir de hoje eu vou chegar triste nos lugares igual a tu. Boa noite, tudo bem, queridas? A paz do Senhor Jesus Cristo. Que as doces consolações do Senhor, o Espírito Santo venha com vocês. E por dentro eu querendo pular, dançar. Ei, cheguei, a baiana chegou. Mas por quê? Nós precisamos entender a linguagem do outro. Como é que o outro fala? Como é que o outro cresceu? E que ambiente o povo cresceu? Eu amo abraço porque eu cresci abraçando. E por outro lado, você precisa também aprender a mudar o seu jeito de agir.
Moisés, ele era altamente ensinável. Gente, eu amo o que está escrito. Preste atenção. O que está escrito em Provérbios 25:15 sobre gentileza, mansidão. Eu vou ler na NVI. Com muita paciência pode-se convencer a autoridades. E a língua branda, em outras versões, e a língua mansa, palavras suaves quebram até ossos. Gente, o que é isso, hein? Bíblia, Eclesiastes. A pessoa que é calma, ela tem o poder de dominar. A pessoa que é suave, a pessoa que é gentil, ela domina. Ela é gentil com todo mundo, ela tem um domínio. Ela tem o poder até de quebrar ossos. Ou seja, não importa quão dura a pessoa seja, quando você chega com a sua gentileza, no mínimo, ela fica envergonhada e constrangida, no mínimo. Porque ela viu que ela não é assim como você. Ela não merece receber o que você deu. E você mesmo assim deu. Então é Bíblia. Eu amo também outra passagem que fala o seguinte. Eclesiastes 10:44. NVI. Se a ira de quem governa se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade dissipa grandes erros. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. O problema é que quando uma pessoa que está ali na autoridade vai reclamar de algum erro seu, talvez até de forma errada, de forma ríspida, você bate de frente. E quem governa é ele. Mas a Bíblia fala que quando você é humilde, gentil, sábia, você dissipa os erros. Às vezes a outra pessoa pensa que o poder é dela, mas na verdade o poder está com você. Porque a gentileza dissipa tudo que é ruim. Dissipa erros, dissipa trevas. Outra coisa que a gentileza, ela atrai. A gentileza, ela é atraente. Eu amo que na história de Boaz e Ruth, eu amo a história de Boaz e Ruth, gente. A Bíblia fala que Ruth se sente atraída por Boaz por causa da sua bondade. A Bíblia não fala que Boaz era bonito. E se ele fosse, a Bíblia falaria, porque todos os homens bonitos na Bíblia, a Bíblia fala. E era muito atraente. E era bonito, igual o pastor Felipe. Então, tudo indica que ele não era lá essas coisas fisicamente, mas a bondade dele o tornou atraente. Ruth o amou não pela sua aparência, mas pela sua essência. Então, pelo amor de Deus, mulher, se você está fraca de feição, seja pelo menos gentil. Eu estou demais hoje. Damares, me ajude, mulher. Se você é fraca de feição, de rostinho, seja pelo menos bonzinha, minha irmã, porque me ajude a te ajudar. Aí tu, além de ser fraquinha, né, não é como eu, claro. Aí tu é rancorosa, chata, abusada. O cara de longe até ele viu e falou, gostei, mas quando chega perto, bicho, é igual abafo. Vixe, já viu aquela pessoa que é até linda, mas quando tu chega perto, aquela pessoa... Você fala, misericórdia. Se torna até feia a pessoa. Mas a Bíblia fala que Ruth se sentiu atraída por Boaz por causa da bondade dele. Da gentileza dele. E outra, quando ele pega ali Ruth, que Ruth não tinha, ela não tinha licença para colher no terreno de Boaz. Ela estava errada. Ela e outras mulheres. Boaz chega e fala, epa, deixa elas colherem.
e também as outras servas. E Boaz fala para os seus servos: ninguém trate elas mal. Ninguém. Acabou. Tratem elas de forma gentil. Ruth olhou: rapaz, que homem bom, ó. Quero casar com esse. Pode até ser feio, mas se tornou tão bonitinho agora. Porque a gentileza, ela é atraente. A Bíblia fala que o sorriso, né? O sorriso aformoseia o rosto, algo assim. O coração alegre aformoseia o rosto. Ô mulher, se tu se visse no espelho com você com raiva, é podre. É ridícula. Teu nariz cresce, já é grande, né? Cresce mais. Tua boca, botox pra quê? Eu olho assim, eu falo, misericórdia. Por isso tá solteira essa pobre coitada. E os coitados dos homens que casam com uma mulher assim, meu Deus. Ai, ai. Natália, mas meu marido não é igual a Boaz. Além de não ser bonito, não é gentil. E agora? Meu Deus do céu, eu tô demais. Minha filha, seja gentil você, porque gentileza quebra até osso. Quebra esse homem no meio. Né? Ele vai se tornar. A Bíblia fala que a mulher calada ganhou seu marido para Jesus, ó. Em outras palavras, Deus com muito amor e carinho está nos falando pela sua palavra. Mulher, ó, menos. Tu é podre falando, cala a boquinha. Deus me ajude a ajudar seu marido. Então, a gentileza, ela é atraente. Pessoas se atraem pela gentileza. Pessoas gentis. É muito bom você estar com uma pessoa que ela é feliz, que ela é alegre, que ela te faz rir. Você pode até estar num dia mal, mas quando você se junta a essas pessoas, elas são tão gentis com você. Quando eu estava mal, gente, quando eu me juntava com os meus amigos, eu estava até, as lágrimas até desciam, mas estava descendo, a tristeza descendo aqui, ó, e eu rindo dos meus amigos. Ao mesmo tempo chorando, ao mesmo tempo rindo. E eu rindo das burrices de Damares, que é a bichinha, né? Ela é até bonitinha, mas da cabeça é... O que ela tem de cabeça, a grandeza da cabeça dela. Não tem sabedoria, não. É brincadeira, ó. Ela tá ali só. A Aurora sem entender nada. A Aurora, mãe não é assim, não. Mãe é boazinha. Esses dias Damares estava lá em casa, ela... Minha gente, pois se eu fosse uma pessoa... Até o marido dela olhou. Todo mundo olhou e ficou olhando para ela. E tu é o quê? Então, eu sou uma pessoa mas... Todo mundo, valeu-me Cristo. Aí outra vez ela estava com raiva da gente, né? Falando que a gente faz bullying com ela, que a gente faz muito, né? A cabeçona tal, cearense, a cabeçona, né? Aquele negócio, além de ter cabeçona, tem narigão, que negócio todo, né? Aí ela, pois minha gente, é difícil andar com vocês. Se eu fosse eu já tinha saído por aquela porta. Aí todo mundo... Se eu fosse eu. A gente olhou pra ela, e tu é quem? Eu! Aí Pio abriu a porta, então... Eu não vou. Então fique. Eu suporto. É tão bom, sabe? A gente às vezes está triste, mas quando a gente se junta aos nossos amigos, não por causa de bullying, viu? É muito bom você se juntar a pessoas gentis, né? Que tudo vê coisa boa, né? Que tudo vê Deus, que tudo vê gentileza. Então, mulher, seja gentil. Amém? Por último, a gentileza acaba com brigas, né? Acaba com brigas. Como eu falei, se quem governa se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade dissipa grandes erros, né? As pessoas... Eu vi uma vez a Super Nani, ó, há muitos anos atrás. A criança às vezes gritava com a mãe. Gritava, chorava alto, aquele negócio todo. A Super Nani ensinou uma coisa que eu achei interessante. Aí a criança gritava, a mãe gritava do outro lado. Você lembra disso, mãe? A criança gritava e a mãe gritava. Aí a Super Nani chamou a mãe e falou: fala o seguinte, quando ela começar a gritar com você, fala baixinho no ouvido dela, porque ela vai ter que se calar para lhe ouvir.
funcionou. As pessoas, você vai ter que ser tão gentil. Você vai ser, amém? Tão gentil. Que as pessoas vão ter que se calar para te ouvir. Crianças são elas. A maturidade, quando nós somos gentis, nós estamos externando maturidade. Gentil, boas, amorosas, misericordiosas. Nós estamos externando maturidade. Agora, quem fica gritando com ódio, com ignorância, ignorantes, rudes, gritos, gritaria. Criança. É uma criança. É infantil. Fala baixinho, psiu. Seja gentil. Ela uma hora vai ter que se calar para te ouvir. Então, Natália, mais uma pessoa não para de ser ruim comigo, me persegue. Eu amo uma vez uma frase que meu pai me falou. Ele falou o seguinte: não se preocupa. O mal por si só se destrói. Olha o que diz Eclesiastes 10:8. Quem abre um buraco cairá nele. Quem derruba um muro será mordido por uma cobra. Em outras palavras, a Bíblia está nos falando: ei, se acalma. O mal por si só se destrói. Quem abre um buraco vai cair na própria armadilha que ele mesmo abriu. Quem age com maldade, tentando prejudicar os outros, acaba sendo vítima da sua própria maldade. Acaba sendo vítima da sua própria armadilha. É só uma questão de tempo. Você não precisa se vingar. O mal por si só se destrói. Continue andando na sua integridade. Ei, continue andando com integridade. Deus cuida da justiça. Ele é o justo juiz. Eu lembrei de Amã. Amã, ele tenta de tudo acabar, destruir com a vida de Mardoqueu. Ele peleja contra Mardoqueu. Ele faz de tudo para Mardoqueu morrer mesmo. Ele faz uma armadilha. Amã, ele monta ali uma forca para Mardoqueu. Amã planejou destruir Mardoqueu, construiu uma forca para matá-lo e fez de tudo para acabar com sua vida. Mas no final foi o próprio Amã que morreu na própria armadilha que ele fez para Mardoqueu. Sabe por quê? O mal que ele semeou voltou para ele mesmo. O mal que Amã semeou voltou para ele mesmo. Como diz Eclesiastes, quem abre um buraco, nele mesmo vai cair. O buraco que ele mesmo abriu será a sua própria cova. Como eu falei, eu tenho misericórdia das pessoas que são rancorosas. Tem gente que tem mulher que fala assim: não pisa no meu pé, se pisar. Eu não engulo sapo. Se tu é crente de verdade, tu não deveria engolir sapo mesmo não. Deveria engolir ambrejo. Porque você não foi chamada para externar o que os outros são, mas para externar aquilo que Jesus é. Negócio de se vingar, negócio de gritar, negócio de, se pisar no meu colo eu faço barraco. Pois vai, faz. Agora não saia dizendo por aí que você é crente. Porque você acaba com o nome de Jesus. Aliás, não com ele mesmo, mas para as pessoas que te rodeiam, sim. Eu já vi empresário fala: pastor, pastora, tem alguém para me indicar para essa empresa? Agora, pelo amor de Deus, só não me indique crente. Porque hoje gente cheio de soberba é crente. São difíceis, são rebeldes, batem de frente, arranjam briga com todo mundo, são dissimulados. Ele falou: não teve um crente aqui que me deu bom testemunho. Não quero saber de crente trabalhando aqui. Ou coisa feia, ou coisa ridícula. Aí a gente tem que falar: irmão, isso não é coisa de crente. Aquela pessoa disse que era crente, mas não era. Crente de verdade é íntegro. Externa bondade, externa misericórdia, externa graça, externa amor. Amém? Tá difícil hoje, né? Mas estou terminando. Uma frase que eu vi uma pessoa falando. Ela fala o seguinte: você tem que ser casca dura e coração mole. Fala comigo: casca dura
Coração mole. Casca dura por quê? Casca dura para entrar ofensa. Casca dura para entrar inveja. Casca dura para entrar perseguição. Casca dura para entrar coisa ruim. Aqui não entra. Aqui eu não dou meus ouvidos. Eu sei quem Deus me chamou para ser. Eu sei quem eu sou em Jesus. Agora, casca dura para deixar a ofensa, a raiva entrar dentro do meu coração. Agora, coração mole para ter empatia. Coração mole para não revidar com a mesma moeda. Coração mole para não responder da mesma forma que agiram comigo. Coração mole para amar os meus ofensores. Coração mole para externar o que Jesus foi. Que mesmo sendo cuspido, açoitado, foi calado mudo como um cordeiro para o matadouro. Não abriu a boca para se defender, não abriu a boca para se justificar. E foi, e hoje vive e reina. Hoje vive e reina para todo sempre. Eu fui chamada para externar isso. Eu fui chamada para externar Jesus. Você não tem controle sobre o que fizeram com você, mas você tem controle da forma como você vai reagir com o que fizeram com você. E lembra? A resposta branda, o desvia, furou. Por último, conta-se uma história de... isso também foi uma senhora que falou em uma reportagem, falando sobre os seus 50 anos de casada. Ela foi falar sobre... uma pessoa perguntou qual era o segredo para ficar tanto tempo casado e casada, né? Eu perguntei hoje amanhã qual é o segredo de ficar quantos anos amanhã? 30 aí? 33 anos de casado, meu Deus. Aí ela falou, olha, contou uma história, de gentileza. Todos os dias, aliás, quase todos os dias, eu e meu marido gostamos de pão tostado. E eu fazia os pães tostados, colocava para tostar. E a parte de cima, a parte mais crocante, que era a que eu gostava mais, eu sempre dava para ele, porque para mim era mais gostosa. E eu ficava com as partes de baixo. Quando nós completamos 50 anos de casados, eu falei comigo mesma, eu passei 50 anos da minha vida sendo gentil com ele e com isso, né? Em relação a isso, ao pão. Dando sempre a parte de cima, a parte que eu mais gosto. Hoje eu vou comer a parte de cima. Ela fez os pães tostados e ela deu para ele a parte de baixo. E ficou com as partes de cima, que eram as partes mais crocantezinhas. Ele olhou para ela e falou, meu amor, que legal. Eu passei 50 anos comendo a parte de cima, porque eu sempre quis lhe dar a parte que eu mais gosto, que era a parte de baixo. E hoje você me deu a parte que eu mais amo, que é a parte de baixo. Ela olhou, aí ela entendeu. É por isso que nós estamos aqui até hoje. Há uma troca de gentileza. Amar é isso, amar é ser gentil, amar é oferecer aquilo que você quer dar. Aquilo que você quer receber, perdão. Amar é você ser quem você gostaria de que o outro fosse. Amar é exatamente isso. O casamento, não somente o casamento, mas a amizade é um sacrifício, uma renúncia. O casamento é um sacrifício, é uma renúncia. Quando nós entendermos isso, tudo muda. Tudo muda. Exatamente tudo muda. Só que a gente só quer receber. Nunca queremos plantar. Queremos colher aquilo que a gente nunca planta. Amém? Dan, vamos lá? Vamos ficar de pé. Quantas entenderam essa mensagem? Dão glória a Deus. Eu não sou santa, eu por diversas vezes já errei. Mas assim como Deus me ensina com Moisés. Moisés foi chamado de homem manso. Mesmo por algumas vezes ter tido raiva. Mas ele tinha um coração ensinável. Por exemplo, eu erro muito no meu casamento. Eu sou muito espivitado. Eu quero falar
no meu momento, eu não sei esperar. Minha mãe sempre me ensinou que existe o como, o onde e o quando. Sempre. E hoje eu estou tentando me aquietar. Eu gosto de falar agora, agora e agora. E cada erro que eu vou tendo nisso, eu falo para o Senhor, errei de novo, Deus. Errei de novo. Me faz entender que existe o como, o quando e o onde. Me faz ser sábia e discernir os tempos, as estações. Sabe, eu erro, eu fico com vontade de revidar. Eu fico com vontade de externar a minha raiva. E todas as vezes que eu erro, eu falo para Deus, Senhor, me ensina. Me ensina a ser mansa como o Senhor. Me ensina a ser cascadura e coração mole. Me ensina as emoções de ninguém governarem as minhas emoções, mas ao mesmo tempo que eu não venha ser o que os outros são. Me ensina, Deus. E eu sei que muitas mulheres estão aqui hoje e talvez a vida lhe tornou rude. Talvez o seu pai, a sua mãe lhe tornou rude. Talvez você seja como essa mulher que eu falei no início da minha pregação. Você recebeu tanto ódio, tantas palavras contrárias que você não está acostumada com gentileza e muito menos dá. Mas existe o Espírito Santo de Deus que vai tocar o seu coração como nunca antes aqui hoje. Eu não sei se você era barraqueira, se você era fofoqueira, se você disseminava ódio, talvez porque você não soube receber amor, não sei. Mas uma coisa eu sei, existe um Pai que te ama. O seu pai terreno não é o Senhor Jesus. Perdão, o seu pai terreno não é igual a Deus. Deus, ele não erra, Deus é fiel. Deus, ele nos ama apesar das nossas falhas. Deus nos ensina a ser cada vez mais sábias. Deus nos constrange com seu amor, com a sua graça. Ele nos confronta sim, mas ele nos confronta não para nos afastar, mas para nos aproximar. Ele nos quer perto, ele nos quer ver moldadas, forjadas para a honra e glória do nome dele. Que a partir de hoje, em nome de Jesus, que você venha a ser gentil, que você venha a ser bondosa, que hoje você venha a sentir o abraço do Espírito Santo. Talvez você nunca se sentiu abraçada com tanto amor, mas agora em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, agora é um momento de cura. Nos abraça, nos molda, nos forja, fala aos nossos corações. Eu repreendo toda raiva, eu repreendo toda tristeza, eu repreendo toda depressão, eu repreendo toda ignorância, eu repreendo, meu Deus, tudo aquilo que a vida nos fez, que os pais delas fizeram. Eu repreendo, meu Deus, toda falta de amor, falta de misericórdia, e que agora elas venham sentir agora o abraço do Senhor, o abraço do Senhor, amor, cura, transformação, libertação agora, em nome de Jesus.